Quanto investir para montar uma farmácia? 4 são as variáveis que você precisa conhecer para calcular, para descobrir o valor do investimento total para montar a sua farmácia. E aqui nesse vídeo, talvez mais importante do que ter uma estimativa do valor do investimento na farmácia, é você descobrir quais são essas 4 variáveis e o que você precisa saber para calcular o valor mais próximo do real do investimento aí na sua farmácia de acordo com as características da região e do tamanho de farmácia que você pretende. Se você já montou uma farmácia, deixa aqui nos comentários qual foi o valor do investimento que você fez e qual foi a sua experiência. Conte, porque assim você pode contribuir com mais pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. O primeiro dos 4 componentes é o valor do investimento inicial. Esse investimento inicial, ele compõe balcão, gôndolas, reforma, a iluminação, que é muito importante, fachada, e aí uma sugestão que a gente tem é que você utilize aquela fachada de ACM, porque ela dá um acabamento, uma visibilidade, o que vai chamar mais a atenção da sua farmácia. Geladeira de medicamentos, ar-condicionado, computadores, marketing pré-operacional, que é muito importante. Então, quando você soma todos esses itens, você vai chegar no valor do investimento inicial. Porém, não é só o investimento inicial. Você vai precisar também de um capital de giro. O que é isso? É o valor que você precisa para manter a farmácia funcionando até que você receba as vendas a prazo. Então, por exemplo, na farmácia, a maioria das vendas são realizadas no cartão. E por isso, você precisa de um capital para ir pagando as despesas e comprando novamente o estoque para repor, até que você receba essas vendas no cartão, que geralmente acontece daqui a 30 dias. Claro, você pode antecipar, porém você vai pagar um juro e isso vai reduzir um pouco a lucratividade da sua farmácia. No capital de giro, você tem o parcelamento das vendas, que pode ser em até 3 vezes, as grandes farmácias fazem isso. É preciso que você avalie se você vai fazer também. Se você fizer, você vai precisar de mais dinheiro para bancar o capital de giro, porque essas vendas parceladas você recebe daqui a 30, 60 e 90 dias. Existe também o que vai influenciar no valor do capital de giro, o tempo que você demora para pagar as compras. Quando você abre uma farmácia, você começa, geralmente, em quase todos os casos, comprando à vista, porque você ainda não tem relacionamento com o fornecedor. Um outro número que você precisa conhecer, que é um complemento da máxima exposição do caixa. A máxima exposição do caixa é o 4º número que você precisa conhecer. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Além do investimento inicial, mais o capital de giro, nós temos que calcular o valor do estoque. E esse valor do estoque, ele depende de qual é o mínimo que você vai precisar de cada medicamento para não faltar, né? Então, você tem um estoque mínimo que você precisa manter ele sempre para não faltar medicamentos. E o tamanho desse estoque depende do tempo que o fornecedor demora para repor os estoques. Então, existem regiões onde o estoque é reposto no mesmo dia, outras onde o fornecedor pede 2 dias para te entregar os novos pedidos. E ainda existem regiões onde demora 15 dias para você receber os medicamentos. Então, comenta aqui nos comentários também se você já tem uma farmácia ou já começou, qual é o prazo que o fornecedor demora para repor o estoque aí na sua cidade, porque assim a gente pode ajudar outros empreendedores. E ainda há a necessidade de uma reserva para repor estoque. Então, se eu vendo no cartão e vou receber daqui a 30 dias, eu preciso de um valor em dinheiro reservado para depois repor esse estoque, porque eu ainda não recebi as vendas daqui a 30 dias, mas, por exemplo, em 7 dias eu preciso pagar o fornecedor novamente para repor o estoque. Então, tudo isso, esses 3 itens e mais a máxima exposição do caixa, que eu vou te mostrar aqui embaixo, ela vai compor o valor do investimento total para você montar a sua farmácia. Então, o que é essa máxima exposição do caixa, né? É o máximo que o seu caixa fica exposto. Então, quando você inicia a farmácia, você faz o investimento. Então, imaginemos aqui no exemplo que você investiu R$100 mil para abrir a sua farmácia. Então, antes de abrir as portas, você fez o investimento de 100 mil, somando capital de giro, investimento na estrutura, ali, fachada, iluminação, mais o valor do estoque inicial. Porém, no seu primeiro mês de operação, você não conseguiu atingir as vendas suficiente para pagar todos os custos. E aí você ficou negativo R$10 mil. Você tinha feito um investimento de 100, porém no primeiro mês você ficou negativo. Então você precisa de uma nova injeção de capital. E aí você vai precisar injetar mais 10 mil do bolso de outra fonte para bancar aqueles gastos que você não conseguiu no primeiro mês. Se isso acontece no segundo mês, no terceiro mês, no 4º mês, no 6º mês, você vai acumulando ali um valor mensal negativo, então você precisa injetar mais dinheiro no negócio. Então o que acontece? O seu investimento inicial, que era de 100 mil, devido a esse período negativo, ele foi para 160 mil. Então o seu investimento total na farmácia não seria de 100 mil, e sim
de 160 mil. Por isso é tão importante você atingir o seu ponto de equilíbrio logo no primeiro mês. Você ter um plano de ação para que você consiga atingir as vendas que você precisa para pelo menos ficar no 0 a 0 logo no primeiro mês. É isso ou você vai precisar injetar mais capital na sua farmácia. Então, no sexto mês, você atingiu o ponto de equilíbrio, 0 a 0, estancou a sangria. E aí você começa a ter lucro, então, a partir daí, você não precisa mais injetar dinheiro na farmácia. O fundo do poço do seu caixa, vamos chamar dessa maneira, é a sua máxima exposição do caixa, que é esse valor aqui, tá bom? Então, quando eu somo esses 4 números, investimento inicial, capital de giro, estoque inicial e a máxima exposição do caixa, essa reserva a mais para cobrir o caixa negativo nos primeiros meses, eu tenho investimento total. Vamos então agora para uma ferramenta que eu uso aqui para fazer os meus planos de negócios, porque daí eu consigo te explicar na prática como é que isso funciona. Eu vou deixar o link para você conhecer esta ferramenta na descrição do vídeo. Então aqui o nosso investimento inicial em fachada, iluminação, geladeira, móveis, gôndolas ficou em 119 mil. E o caixa mínimo em 30 mil, o valor do estoque inicial em 7 mil e uma reserva para recompra de estoques no valor de 23 mil. Somando isso, nós temos um investimento inicial de 180 mil. Porém, a nossa máxima exposição do caixa, ela pode aumentar esse valor do investimento, como nós podemos ver aqui embaixo. Aqui nós temos o investimento de 180 mil, que foi o investimento inicial, e mais o complemento para a máxima exposição do caixa, totalizando 205 mil. E por que isso acontece? Aqui nós conseguimos ver claramente. Aqui nos primeiros meses do negócio, nós vendemos apenas 30% do planejado, gerando um prejuízo de 13 mil. Depois, no mês 2, melhorou um pouco as vendas, mas ainda assim estamos negativo. E foi melhorando até chegar no lucro aqui, com as vendas em 70% do planejado. Então isso fez com que aumentasse nossa necessidade de investimento inicial. Sobre as outras variáveis, nós temos aqui o capital de giro. Aqui no capital de giro, você pode perceber que a depender da maneira como você vender, ou seja, se você parcelar as vendas ou não, vai aumentar a sua necessidade de capital de giro. Então aqui eu tenho uma necessidade de capital de giro de 60 mil no total, somando tudo. Porém, eu estou vendendo com 20% à vista no Pix, mais 10% no cartão e 70% em 30 dias. Se eu resolvo fazer como as grandes redes e eu passo essa venda aqui parcelada, eu mantenho aqui 20% no cartão, o restante das vendas eu faço em 3 vezes, a minha necessidade de capital de giro aumenta para 95 mil. E isso faz com que o meu investimento total ele passe para 214 mil. Se eu considerar a máxima exposição do caixa, eu vou para 240 mil de investimento. E aí talvez você pense, nossa, mas é muito investimento para montar uma farmácia. Você pode mudar isso daqui. Essa aqui é uma estimativa para uma farmácia pequena, mas você pode iniciar uma farmácia mudando os móveis, reduzindo o valor de investimento em fachada, uma farmácia com um espaço menor, reduzindo o valor de aluguel, de estrutura física e também antecipando as vendas a prazo, que vai gerar uma redução nesse valor aqui do capital de giro. Veja no nosso exemplo aqui, se nós voltarmos a venda toda para no máximo em 30 dias, eu reduzo o valor do capital de giro novamente para 60 mil. Porém, se eu antecipo essas vendas na maquininha, pagando juros, mas eu reduzo o valor do capital de giro. Então, nós necessitamos já de um capital de giro de 10 mil, como você pode ver aqui nos nossos gráficos. Então, o investimento reduziu para 130 mil, considerando a máxima exposição do caixa, 150 mil. Então, veremos agora como é que o tempo de reposição do estoque dos medicamentos pelo fornecedor vai impactar no valor total do nosso investimento. Aqui no exemplo, nós estamos trabalhando com 2 dias essa reposição. Em alguns lugares acontece no mesmo dia, em outros lugares até com 15 dias. Então, veja o que acontece se nós alterarmos o tempo de reposição do estoque pelo fornecedor para 15 dias. Eu preciso, naturalmente, de comprar um estoque pela primeira vez para mais dias, porque eu vou ter um estoque mínimo aqui embaixo de 10 dias para não faltar medicamentos. Então, eu preciso de pelo menos 25 dias de estoque na primeira compra, porque é o período onde o fornecedor demora 15 dias mais os 10 que eu preciso ali. Então, vamos imaginar que a gente compra estoque para 30 dias nessa situação. Então, vamos ver como é que ficou o investimento aqui. Perceba que o investimento aumentou para 212 mil e a nossa máxima exposição do caixa foi para 237 mil. Então perceba como está tudo interligado e ninguém é capaz de te responder qual é o valor que você precisa exatamente para montar a sua farmácia, a não ser que você faça esse planejamento, descobrindo qual é o valor do investimento inicial,
do capital de giro e do estoque inicial, além de uma reserva para repor estoque e uma reserva para cobrir a máxima exposição do caixa, que é o período negativo dos primeiros meses, que ninguém quer, mas pode acontecer, e isso você precisa planejar também lá no seu plano de negócios. O link para você conhecer esta ferramenta está na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal e receba mais conteúdos sobre a criação de negócios, gestão e mentalidade empreendedora. Um forte abraço e até breve.